É isso aí. Agora a gente começa. Então vamos lá. Essa primeira aula vai ser mais uma introdução à programação, né? O ponto mais importante é a lógica de programação. Então eu vou falar um pouco sobre isso. A ideia seria apresentar também os conceitos, né? Como que a gente trabalha com isso. Esse curso a gente vai desde esse início mesmo, bem básico, para quem não entende nada de programação. O Matheus, né, para quem não me conhece, sou desenvolvedor aí já faz mais de 3 anos que eu crio aplicativos e sistemas para computador. Eu trabalho aqui mesmo, esse é o meu escritório, e tenho aquele notebook, aquele monitor, mas esse notebook é onde eu estou gravando esse vídeo, essa aula hoje. E a ideia realmente é estar compartilhando com vocês o que eu aprendi nesse tempo trabalhando com a programação e também transmitir esse conhecimento, né? Quem sabe vocês se interessam aí, resolvem aprofundar um pouco mais e vir trabalhar na área junto comigo. Então, o trabalho do programador, ele é basicamente resolver problemas. Então, o que a gente faz? A gente recebe uma demanda de uma empresa, de algum negócio, que precisa de resolver uma dificuldade. Então, normalmente, uma empresa precisa, por exemplo, controlar o estoque, né? Gerenciar o que tem de coisas no estoque armazenadas, qual que é o limite mínimo, quanto precisa ter naquele estoque, o quanto que falta para preencher o estoque, né? Então, isso é uma necessidade, é uma dificuldade, um problema que precisa ser resolvido. Então, os empreendedores, por padrão, né, procuram resolver esses problemas, procuram achar meios, e a programação, o desenvolvimento de sistemas é uma ferramenta para os empreendedores resolverem esses problemas. Então, é comum muitos programadores serem empreendedores também por causa disso. Então, como que a gente resolve os problemas? Esse exemplo do estoque, por exemplo, é um exemplo básico, né? A gente cria um sistema para gerenciar um estoque. Então, é onde o empresário vai anotar ali no sistema o que tem, qual que é o limite mínimo e quanto que falta para chegar nesse limite mínimo. A gente cria essa solução usando a linguagem de programação. O que acontece? Para a gente começar a programar, não é só sair digitando códigos ali, usando matemática, inclusive, porque a programação ela começa na comunicação. Então, a programação é uma das tecnologias da informação, certo? Então, a tecnologia da informação, ela já fala muito sobre esse meio, esse mercado. Porque a informação é uma coisa muito valiosa e muito importante. Então, para a gente desenvolver uma solução como essa do estoque, a gente precisa ter muita informação envolvida, antes da gente digitar qualquer linha de código e de fazer qualquer tipo de conta. Então, a informação primeiro que a gente precisa é como que vai ser o processo desse estoque, certo? E assim a gente, usando essa informação, a gente chega na lógica de programação, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um papel mesmo para eu anotar e não perder o raciocínio. Só um minuto que eu vou pegar um lápis. Então, vamos dizer que um estoque, vamos pegar um estoque de um restaurante. Um restaurante, ele precisa, por exemplo, ter arroz ali. Vamos dizer que use um pacote de arroz por dia no almoço. Então, durante um mês, ele precisa ter 30 pacotes de arroz. Então, se chegou no final do mês, a gente precisa verificar se tem 30 pacotes. Se tiver, por exemplo, 25, a gente precisa comprar mais 5 para fechar o mês. Então, isso aqui é uma informação. Agora, a gente precisa transformar isso num sistema. E a gente usa a programação para isso, certo? Então, aqui entra a lógica da programação. A partir dessa etapa, a gente já tem a informação, a gente sabe como que vai ser feito, tá? Então, agora, o que seria a lógica de programação? É mais ou menos a gente traduzir
isso para o computador, tá? Então, como que o computador pensa? O computador, ele não é inteligente, ele não tem um cérebro como o nosso que consegue entender o que as pessoas falam, processar isso e chegar numa conclusão e informar o usuário o que está acontecendo, se ele precisa comprar mais pacote de arroz ou não. Então, primeiro, a gente tem que começar a pensar como um computador. Claro, a gente não vai pensar como um computador, né? Não tem como desligar o cérebro e, de repente, usar só código binário. O que a gente tem é a lógica de programação, que é transmitir essa informação passo a passo para o computador. Então, digamos assim, o primeiro passo é identificar quantos pacotes nós temos, certo? Então, o primeiro passo é identificar a quantidade. O segundo passo seria o quê? Verificar o limite mínimo, certo? Então, verificar o limite mínimo. A partir daí, a gente vai fazer uma conta, né, um cálculo, que seria o quê? O limite mínimo, que é 30, menos a quantidade atual, que é 25. Então, a gente vai chegar agora no cálculo. E a partir desse cálculo, a gente vai informar o usuário do que está faltando, certo? Informar. Então agora vamos desconsiderar o cálculo, porque o importante aqui não é a conta. O importante é o passo a passo. Então eu anotei aqui, provavelmente não vai aparecer muito bem. Eu acho que também vai estar espelhado aí. Bom, não sei. São passos, certo? Então o primeiro passo é a identificação. Então a gente precisa criar um sistema que primeiro ele identifique. Segundo, limite. Ele vai ver qual que é o limite. Então ele vai verificar o que já está cadastrado como um limite. Terceiro, ele vai fazer um cálculo. E por último, ele vai informar o usuário do resultado. Esses passos são a parte mais importante do desenvolvimento de um sistema, porque isso é o que a gente chama de lógica de programação. A gente vai dizer para o computador como que ele vai chegar num resultado e o que ele vai fazer com esse resultado. Um outro exemplo que a gente pode usar para lógica de programação é as instruções para vamos dizer assim, uma criança que não sabe fazer nada e a gente vai dar uma instrução para essa criança levar o lixo na lixeira do condomínio, por exemplo. É um exemplo bem básico assim. Imagine que o computador seja essa criança. O computador não sabe nada, ele sabe andar, sabe carregar as coisas, sabe pegar o lixo, mas ele não sabe onde que está a lixeira, ele não sabe o que fazer com o lixo. E a gente precisa explicar isso para ele. Então a lógica de programação consiste em a gente anotar de forma bem brusca, mesmo assim, bem simples, rudimentar, o que o computador tem que fazer. Então, por exemplo, jogar o lixo lá fora, as etapas seriam o quê? Primeiro, ele tem que pegar o lixo. Pegar o lixo é uma instrução, é a primeira etapa da lógica de programação. A segunda etapa seria o quê? Andar até a lixeira. Isso é uma etapa muito importante nesse processo, né? Ele precisa chegar na lixeira, então esse é um passo. E depois colocar o lixo na lixeira. Mas a gente pode deixar isso mais específico ainda. Digamos que o computador não sabe chegar na lixeira, então a gente precisa dar o passo a passo para ele também. Primeiro, você vai sair ali fora, depois você vai virar para a direita, e você vai seguir reto que lá na frente vai ter uma lixeira. Esse tipo de instrução é o que a gente chama de lógica de programação. E tem que pensar cada vez mais, de forma mais específica para falar com o computador. Porque quando a gente está criando um sistema, a gente está realmente ensinando o computador a dar os primeiros passos no sistema, né? Então, nesse nosso exemplo, talvez o computador também não sabe nem andar. Então, a gente teria que dizer, coloca um pé na frente do outro. E daí você vai colocando um pé na frente do outro para ir andando. E daí, conforme a gente faz isso, a gente chega em coisas que são muito simples e a gente consegue agrupar.
E isso na lógica de programação, na programação em si, a gente pode usar alguns conceitos que eu vou estar abordando durante o curso. Entre eles, a gente tem o conceito de função. Então, por exemplo, andar seria uma função que a gente pode juntar ali umas instruçõezinhas muito básicas, que seria, por exemplo, colocar um pé na frente do outro. Isso aí pode se tornar uma função, a função andar. E por isso, quando a gente estiver desenvolvendo sistemas, a gente cria muitas funções, porque as funções, elas centralizam essas etapas pequenas e a gente não tem que ficar toda hora explicando para o computador como se anda, né? Uma pessoa aprende, né, durante a vida, algumas coisas que são muito básicas e a gente não fica ensinando, ninguém ensina uma pessoa a andar, né? Então, o computador a gente consegue criar uma função para ele aprender isso e a gente não ficar repetindo. Então, nesse exemplo, a lógica de programação, eu acho que já deu para ficar bem claro, né? Que é explicar para o computador, etapa por etapa, cada detalhezinho do que ele tem que fazer. E a gente tem que pensar de forma lógica mesmo, tá? A gente não pode chegar e falar para o computador algo do tipo: leva o lixo lá fora. É isso que você tem que fazer, essa é a tua função, essa é a etapa, leva o lixo lá fora. A etapa de hoje é essa. Isso é uma coisa muito grande para a gente falar para o computador e não é muito lógica, é uma coisa que seria uma função. Então a gente precisa ir detalhando isso para o computador entender. Agora, sobre a lógica, a gente também tem alguns conceitos, quando a gente fala em lógica, que são, por exemplo, as condições. Então o computador, a gente explicou para o computador como que deve ser para levar o lixo lá fora, certo? Mas ele chega lá na lixeira do condomínio e tem duas, tem o lixo orgânico e o lixo reciclável. A gente usa na programação um conceito que é as condições, os condicionais. Então, a gente vai explicar para o computador que se o lixo que ele está carregando for orgânico, então ele tem que pôr na lixeira orgânico. Mas, se ele está levando um lixo que é reciclável, então ele tem que pôr na lixeira do reciclável. Então, esse mais é o que a gente chama de condição, condicional. Então, são estruturas de condições que a gente adiciona no nosso código. Isso é um conceito que tem que também ficar bem claro para vocês, porque a gente usa muito isso, tá? Então, sempre que a gente está dando essas instruçõezinhas para o computador, então, primeiro criamos uma função. Andar é uma função. Então, você vai usar a função andar, função pegar lixo, função andar até a lixeira. Chegou lá, seria a função colocar o lixo. Mas essa função colocar o lixo seria repleta de condições dentro dessa função. Então, primeiro, o computador precisa ver o que ele tem, certo? Então, ele tem ali uma sacola pesada, uma sacola mais leve. A pesada talvez esteja escrito ali orgânico. Vamos supor aqui, até para facilitar o nosso exemplo. Então, a condição, esse lixo é orgânico? Se o lixo é orgânico, coloca na lixeira orgânica. Então, esse se que a gente fala para o computador já é uma condição. Se é orgânico, então coloca no lixo orgânico. Então, esse conceito de se, então, é uma condição. Além dessa condição, tem também o caso contrário. Então, por exemplo, o computador vai olhar ali para ver se o lixo, se é orgânico, vai para a lixeira orgânica. Mas e se não for orgânico? Ele vai deixar fora da lixeira? Não. Então a gente tem uma outra estrutura de condição, que é o caso contrário, ou caso seja um outro cenário. Então, por exemplo, é lixo orgânico? Vai no orgânico. Mas, se for reciclável, vai na lixeira reciclada. Então, esse mas é outra estrutura de condição que a gente usa. E é literalmente essas palavras que eu estou falando, tá? A gente só traduz isso para o inglês. Então, durante qualquer linguagem de programação que a gente usa,
A gente vai usar esses conceitos de lógica de programação que eu estou falando aqui, e serão essas palavras que eu estou mencionando que vão ser escritas no código para o computador. Então a gente literalmente escreve: se o lixo é reciclável, então coloca na lixeira reciclável. Se não, coloca no orgânico. A gente usa a palavra if, que é o se em inglês. Então, if reciclável. Daí a gente coloca uma função, né? A função seria jogar o lixo no lixo orgânico. E a gente usa uma outra condição, que é o se não, né? Que eu acabei de falar, ou caso contrário, que em inglês a gente usa a palavra else. Então, o se, o if, e o caso contrário, que é else. Então a gente usa muito essa condição if, else, para a gente escrever o código, e são literalmente essas condições que eu estou falando aqui, a gente escreve no código. Então nós temos o se e temos o caso contrário, né? Ou um caso, um cenário diferente. Por exemplo, temos aqui um lixo que é reciclável, beleza. Ele vai colocar na lixeira reciclável, mas ele chega ali, tem aquelas várias lixeiras para vidro, papel, né, para metal. Então, a gente tem que colocar também uma condição para isso, porque não vai pegar aquelas 3 sacolas de lixo reciclado e jogar tudo no lixo de papel, sendo que está cheio de garrafa de vidro, tem latinhas de Coca-Cola. Então, a gente precisa separar, né, coleta seletiva. O computador precisa aprender isso. Então, a gente tem outra estrutura de condição, que é por exemplo, o catch. Tá? Em inglês é catch, que a gente usa. Isso seria o quê? A gente fala para o computador o seguinte: olha, você tem esse lixo reciclado. Beleza. Você vai verificar agora se é vidro, então é naquela lixeira para vidro. Se não, vai para a próxima condição. É alumínio? Então é na lixeira de alumínio. Não é? Então vai para a próxima condição. É vidro? Então vai na lixeira de vidro. Então, essa estrutura que você vai dando várias opções para o computador, também é uma estrutura diferente, que é o switch que a gente usa na linguagem de programação, né? Na maioria delas tem essa estrutura de lógica de programação. Ela não é tão benquista, mas a gente usa bastante também. É sempre mais o if, else que a gente acaba usando, né? Que é o se ou caso contrário, principalmente porque a gente tende a fazer funções muito simples e básicas, para não complicar o código e não deixar muito difícil. Então essa lógica de programação é muito importante ter isso em mente. A gente usa muito as estruturas de condições, e a gente usa também muito as estruturas que são as consideradas loops, que são voltas infinitas ou finitas até certo momento, que a gente fica dando para o computador. Então, por exemplo, vamos voltar naquela função que é andar, né? Colocar um pé na frente do outro. Um passo na frente do outro. Se a gente for colocar, por exemplo, uma função andar até a lixeira, o computador vai ter que andar bastante, né? Então, se a gente criou só uma função andar, teria que colocar andar, 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 até chegar na lixeira. Mas não é muito prático, ninguém fala isso, por exemplo, para uma criança, né? Você vai virar a primeira parede ali à direita, né? No primeiro caminho você vira, e daí você anda, 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 anda. Tem gente que fala isso, na verdade, né? Eu acho que tem umas pessoas que tem um probleminha aí, que fica falando anda, 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 até chegar na lixeira. Mas na programação a gente tem uma estrutura lógica que é os loops. Então a gente pode criar uma condição, não seria uma condição, né? Seria um loop para o andar. Então criamos uma função andar até a lixeira, e a gente cria dentro dessa função um loop para andar. Então a gente coloca ali até que chegue na lixeira, execute isso aqui. E daí, ali dentro, a gente vai colocar a função andar. Então, até que chegar na lixeira, vai andar. Então, vai ficar em um ciclo ali dentro.
até que chegue naquela condição que você colocou, que é chegar na lixeira. Chegou na lixeira, ele para a repetição. Então, são estruturas de repetição. Essa seria a tradução do inglês. Então, estruturas de repetição, e a gente usa muito também na programação para construir as nossas funções, que são muito utilizadas, né? Então, sempre que a gente vai fazer algo que vai repetir muito, a gente usa estruturas de repetição para não ficar escrevendo. A gente deixa o computador entender que ele precisa repetir. A gente fala para ele, a condição é chegar na lixeira. Enquanto não atingir essa condição, enquanto você não chegar na lixeira, você repete o que eu vou te dizer agora. Então a gente coloca ali dentro, andar. Então uma vez só, até chegar na lixeira, ande. É só isso, a gente fala isso para o computador. Isso é uma estrutura de repetição. E nós temos algumas estruturas de repetição que também são universais, estão em quase todas as linguagens de programação, que é, por exemplo, o for. Então a gente vai usar o for, ele leva 3 variáveis. Eu acho que isso eu vou ter que explicar um pouco melhor mostrando o código para vocês. Então seria o quê? Para você chegar na lixeira, você vai considerar um passo de cada vez, e até chegar na lixeira são 30 passos. Então tem que fazer uma continha aí, até chegar nos 30 passos você vai andando um de cada vez. E daí a gente explica dentro da estrutura lógica do for o que é o passo, né? Então a gente vai explicar para ele que o passo é colocar um pé na frente do outro. Ou a gente chama logo a função passo, certo? Função andar. Então o for seria isso. E tem o for, a tradução de for para português é para. Então, para chegar na lixeira, são 30 passos, contando um passo de cada vez. E a gente pode usar, né, lógicas diferentes para isso. Então, para chegar na lixeira, você vai dar 30 passos, andando 10 passos de cada vez. Então, seriam só 3 repetições nessa estrutura, considerando 10 passos de cada vez. Agora, a gente também tem outra estrutura de repetição que é muito usado, que é o while. O while, em tradução para o português, é enquanto. Então a gente coloca uma condição para o computador que é enquanto não chegar na lixeira, execute essa função. Então a gente vai passar a função andar para ele. Então, enquanto não chegar na lixeira, ande. Essa é a função, é a estrutura de repetição, o while, que a gente usa muito. Então, também temos a outra estrutura de repetição, que é o for each, que na verdade a tradução em português é para cada. Então seria para cada passo você vai colocar um pé na frente do outro. Isso seria para uma situação um pouco mais diferente dessa que a gente está falando aqui, de levar o lixo na lixeira, né, de andar. Então temos essas 3 estruturas, que são enquanto faça algo, enquanto isso faça algo. Temos a outra função que é for, né, para tanto, faça cada vez isso aqui. E temos o while, não, o while já foi, temos o for e temos o for each, né, que é o para cada. Para cada passo, coloca um pé na frente do outro. Para cada passo você anda 1 metro, algo assim. Então, são estruturas de repetição, são estruturas de condição. A gente usa isso para fazer as lógicas, né, fazer a lógica de programação. A gente também usa muito conceitos de falso e verdadeiro. São conceitos que a gente usa, e voltando a lembrar que esses conceitos são escritos no código de programação de forma literal, tá? Então a gente realmente escreve falso ou verdadeiro, só que a gente escreve isso em português. A gente escreve true para verdadeiro ou false para falso. A gente usa esses conceitos para poder usar essas lógicas de programação. Então, por exemplo, como que o computador vai saber se o lixo é orgânico? A gente vai colocar uma condição assim: se o cheiro de orgânico é verdadeiro, então você coloca na lixeira orgânico.
Porque, na verdade, a gente não vai só falar para o computador assim, né? Se o lixo é orgânico, põe na lixeira orgânica. A gente tem que pôr uma condição um pouco mais lógica ainda, porque o computador, lembrando, não consegue entender as coisas como a gente. Então, a gente vai colocar algo do tipo: se cheiro de orgânico igual a true, ou o cheiro é igual a true. Isso é um exemplo. Tem como fazer de várias outras formas, né? Isso é um exemplo. O cheiro do lixo de orgânico é igual a true, é verdadeiro que ele tem cheiro de lixo orgânico. Então a gente tem que perguntar para o computador se é verdadeiro essa nossa frase. Então, se for verdadeiro, certo? Ele vai executar uma coisa. Se for falso, ele vai executar outra coisa. Então o computador ele pensa muito dessa forma. É verdadeiro ou é falso? Porque a lógica, ela não tem meio termo, certo? Tudo que é lógico. Você só tem ou é verdadeiro ou é falso. Então a gente usa muito essa estrutura de verdadeiro ou falso durante o desenvolvimento de softwares. Então, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, um outro exemplo de usar o verdadeiro ou falso é se a gente colocar numa estrutura de repetição, como aquela que eu falei, o enquanto. Enquanto estou longe da... Olha, vamos separar aqui. Enquanto, tá? Essa é a estrutura de repetição. Enquanto. Nós temos agora uma frase que o computador vai considerar, que é enquanto. Agora vem a frase que é: estou longe da lixeira. Estou longe da lixeira é verdadeiro? Igual a true é verdadeiro? É igual a verdadeiro? Se essa minha frase é verdadeira, então ele vai executar o que está dentro dessa estrutura de repetição, tá? Então, é um exemplo de como a gente usa o verdadeiro ou falso aí. Se a gente não coloca se é verdadeiro ou falso, o computador automaticamente ele coloca um igual a verdadeiro, tá? Então, sempre que a gente está colocando uma frase para ele, por exemplo, enquanto estou longe da lixeira. Se a gente não colocar que é igual a true, ele vai colocar automaticamente. Ele sempre vai considerar se aquilo é verdadeiro. Ele vai se perguntar se aquilo é verdadeiro. Então, estruturas de verdadeiro e falso, estruturas de condição, e a gente também usa os operadores, a gente chama de operadores, tá? Isso também eu vou estar fazendo uma aula específica sobre os operadores. Nós temos a tabela de cálculo lógico também, para a gente treinar um pouco esse pensamento lógico para pensar como computador. Os operadores são basicamente isso que a gente está falando aqui. Se é igual a verdadeiro, se é igual a falso, o igual que a gente usa da calculadora ali mesmo, né, os dois risquinhos, igual. Isso é um operador na programação. É o operador igual, de igualação. Igual. Nós também temos o operador menor que ou maior que. Então, isso é uma estrutura lógica que a gente usa muito. Então, por exemplo, enquanto a minha distância, olha, lembra que eu já usei uma estrutura de repetição aqui. Enquanto a minha distância for menor que a distância até a lixeira, então execute alguma coisa. Então, esse menor que é uma estrutura de repetição que o computador conhece. Desculpa. É um operador que o computador conhece. O menor que é um operador e o computador entende o significado disso. Se a gente colocar uma pergunta para o computador, né? If, uma estrutura aí de... uma estrutura lógica para a gente ver se algo é verdadeiro ou falso, né? Então, if, se 2 é menor que 4, execute isso. Então, menor que 4, o computador entende. A gente pode usar isso nas nossas estruturas de lógica de programação. Maior que também ele entende. Nós temos o igual, nós temos o diferente de. Então, por exemplo, a gente pode falar para o computador: esse lixo é diferente de orgânico. Então, o diferente de, o computador entende. E eu estou falando disso para deixar claro que
tem algumas palavras, algumas frases, algumas estruturas de informação que a gente usa no nosso dia a dia que o computador entende. Então, o computador entende o que, que é igual, ele entende o que, que é diferente, ele entende o que, que é menor, o que, que é maior, ele entende quando a gente fala se ou ao contrário, ele entende. Ele entende se a gente falar para ele enquanto tal coisa faça outra coisa, ele entende essa estrutura. Então, são termos que o computador conhece, que são utilizados na nossa linguagem real. E é aí que a gente tem uma ponte entre a nossa forma de se comunicar, entre aquela informação que a gente pegou lá no começo, e a linguagem de programação. Então, agora, eu vou adicionar aqui na descrição desse vídeo algumas documentações para vocês terem isso por escrito, tá? Que seria as estruturas da lógica de programação, as estruturas de repetição, os operadores, e vocês podem estar se acostumando com essa estrutura, com a lógica de programação, para poder começar a conversar com o computador. Então o computador vai te entender porque você vai usar palavras que o computador já conhece. A gente traduz para o inglês, porque todas as linguagens de programação são escritas em inglês, mas são palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Então, só recapitulando aqui para fechar, esse vídeo já está chegando perto do final aqui. A lógica de programação é colocar etapa por etapa uma descrição de tudo que o computador vai fazer. A gente consegue organizar etapas em funções e a gente usa para isso estruturas lógicas, estruturas de repetição e operadores para o computador entender o que a gente está falando, certo? Então, por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais na questão dos operadores. Eu vou apresentar um pouco a tabela de lógica, né, para a gente poder verificar se algo é verdadeiro ou falso. E a gente vai se aprofundar nessa forma aí de pensar e se comunicar com o computador, né? Pensar como um computador pensa e se comunicar com ele. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula aí. Primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui para o YouTube ao vivo, então eu tive algumas dificuldades aí para começar, passei um pouco da hora, mas para a gente começar é assim. Então, agradeço pela atenção. Se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima aula.